Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Eu quero começar esse áudio com Mateus capítulo 17, versículo 20, porque ele é citado pelo São Luís de Montfort, e eu achei que foi talvez a melhor explicação, mais sucinta e bíblica que eu já tive sobre se consagrar a Nossa Senhora. Nossa Senhora é um exemplo perfeito de fidelidade, de fé, de amor e devoção a Deus. Se consagrar a Nossa Senhora é o equivalente a aceitar plantar uma pequena semente de mostarda no nosso coração, que é Nossa Senhora, e ela vai fazer florescer a árvore da vida, que é Jesus. E eu acho que é o resumo perfeito do que é ter Nossa Senhora como mãe e o que é se consagrar a ela. É literalmente pedir para plantar um grão de mostarda no nosso coração. Dito isso, eu tinha comprado O Segredo de Maria, que é um dos livros do São Luís de Montfort, que ensina sobre a consagração à Nossa Senhora, e ficou um bom tempo parado aqui na estante. Eu não senti inspiração para ler até então, até que eu comecei a pedir virtudes espirituais, porque Jesus apareceu para Santa Catarina de Sena, e uma das coisas que ele falou para ela é que ele ama dar virtudes espirituais, dons espirituais para as pessoas, só que elas têm que pedir essas virtudes. Ele precisa dessa súplica, desse desejo real da pessoa. E desde que eu comecei a pedir para Jesus para me dar virtudes espirituais, ele não me deixa esquecer de rezar o terço. Eu estou indo mais frequentemente na confissão. Na missa eu sempre ia já. E em várias missas eu tive o instinto de perceber que, por melhores que sejam as minhas intenções, tudo que eu entregasse, tudo que eu fizesse para Deus, não parecia ser bom o suficiente. Não é escrúpulo de consciência. Eu acho que foi um ataque de humildade mesmo. Porque uma das virtudes que Deus quer de nós é a humildade. E às vezes a gente cai na armadilha de achar que a gente não precisa da intercessão dos santos, do anjo da guarda, muito menos de Nossa Senhora, porque nós somos o alecrim dourado, e que todas as nossas orações são perfeitas, e que os nossos sacrifícios são impecáveis, e que nós somos perfeitos, e que Deus deve estar satisfeito com tudo que a gente faz. Mas, desde que eu comecei a rezar por virtudes espirituais, eu notei que, mesmo me empenhando com boas intenções, eu ainda tenho a impressão que o que eu entrego a Deus podia ser melhor. E aí eu tive, não foi em apenas uma missa, eu tive essa vontade louca de pedir para ser escrava de Nossa Senhora. Sim, esse termo, escrava, que é um termo que eu nunca tinha pensado em usar. E eu já sou consagrada por outro método a Nossa Senhora do Carmo, né, que eu aprendi com as Carmelitas Mensageiras. Mas eu não tinha muito conhecimento do termo escrava, mas eu me senti extremamente inspirada a pedir a Jesus para que eu fosse escrava de Nossa Senhora, porque aí tudo que eu faço de bem, eu entrego para minha Senhora como se eu fosse uma escrava, e ela apresenta para Jesus. E que também, quando eu fizesse algo errado, que ele reclamasse com a minha Senhora e ela gentilmente viesse me corrigir. Para minha surpresa, essa semana eu resolvi ler, tirar da minha prateleira, O Segredo de Maria, que é um dos livros de São Luís de Montfort, e ele usa exatamente o termo escrava do amor, ser escravos, escravas de Nossa Senhora, para apresentar nossas orações, nossas súplicas, nosso tudo a Deus, uma versão melhorada, uma versão que Deus merece, uma versão mais caprichada de nós, e Nossa Senhora pode intermediar isso.
Inclusive, o próprio São Luís de Montfort fala que o termo escrava não apareceu só dele quando ele quis falar sobre as virtudes, sobre por que Maria é nossa mãe e ela é tão agradável aos olhos de Deus, mas ele cita que vários outros católicos, vários outros servos de Deus e até santos também tiveram essa inspiração divina de querer ser escravo de Nossa Senhora para que tudo o que ele faz para Deus seja melhorado, aprimorado. Ele inclusive cita a beata Inês de Jesus, é uma beata dominicana, que ela nasceu em 1602 e morreu em 1634. E na história dela, ela tinha os estigmas. Ela foi tida como uma mística ainda em vida. E ela é mencionada no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, porque quando ela mal tinha 7 anos, sofrendo de vários tormentos, ouviu uma voz que lhe disse que se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus e de sua Mãe Santíssima. A pequena Inês de Jesus, ainda criança, ela mal chegou em casa e entregou-se inteiramente a Jesus e Maria, como lhe aconselhara a voz, embora não soubesse antes em que consistia essa devoção. E ela encontrou uma corrente de ferro e cingiu com ela os rins e a usou até a morte. Então, também existia várias referências, mesmo antes do São Luís de Montfort, de usar uma corrente simbólica. E eu vou falar no livro porque que ele explica que é importante isso para quem tem interesse na consagração pelo método dele. Depois desse ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. E acabou ensinando essa devoção a várias outras pessoas. Um dia, anos depois, a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava de seu filho e sua. Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Então, com isso, eu resolvi falar um pouco sobre o que tem no livro O Segredo de Maria, para quem tem dúvidas, para quem tem algum receio ou quer aprender mais sobre se consagrar a Nossa Senhora e por que é exatamente isso que Deus quer de nós. E por que tudo isso leva a Deus, porque Nossa Senhora basicamente se anula. Ela é o maior exemplo de fé, amor e devoção a Deus. Ela é o ser humano que mais agradou a Santíssima Trindade e ela quer que nós nos aproximemos do Filho dela e que todas as nossas virtudes, as nossas ações, nossas alegrias e sofrimentos, tudo seja o mais agradável e útil possível para Deus. Um dos pontos citados por São Luís de Montfort é lembrar que o plano da salvação se concretiza mediante a graça e por isso você precisa se santificar. E Nossa Senhora é um molde perfeito para a gente tentar seguir ao máximo. E que, como escravos dela, consagrados a ela, tudo é muito mais fácil do que parece. Quanto mais a gente solta o controle e fica pensando em os nossos planos e se abandona em Nossa Senhora, o que Nossa Senhora fez nessa vida foi se abandonar à divina providência, ou seja, ela sabe o caminho que a gente tem que trilhar, é só a gente dar uma chance dela ter algum poder ali de comandar a gente, de ensinar a gente. O pó transformado em luz, o lodo em pureza, o pecado em santidade, a criatura no Criador e o homem em Deus. É uma obra maravilhosa que Deus criou, porém é uma obra difícil em si mesma e impossível à simples natureza. E só Deus, com a sua graça e graça abundante e extraordinária, poderá levar a bom termo esse projeto de santidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Nós temos que tentar buscar a santidade para nos assemelharmos ao nosso molde original. E Nossa Senhora é o melhor exemplo de quem foi o mais longe possível de um ser humano a voltar ao molde original e agradar a Deus. O próprio São Luís, ele pede que a gente realmente, que todos sejamos cristãos que se esforçam na nossa fé com muito amor e devoção. E ele fala que se consagrar a Nossa Senhora é um grande ato de humildade, porque você se abandona, você para de achar que os seus planos são perfeitos, que a sua oração é linda, e você pede ajuda para quem viveu uma experiência mística muito maior e sabe muito mais que nós. São Luís continua. Os meios de salvação e de santificação são conhecidos de todos. Estão apontados no Evangelho. Encontram-se explicados pelos mestres da vida espiritual e são praticados pelos santos. São, aliás, necessários a todos quantos desejarem salvar-se e alcançar a perfeição. São eles: a humildade de coração, a oração contínua, a mortificação universal, o abandono à divina providência e a conformidade à vontade de Deus. Maria alcançou a graça. Ela é o grande exemplo que todos nós temos. Ela é mãe da graça. Só Maria deu o ser e a vida ao autor de toda a graça. Por isso, mãe da graça. Maria é cheia de graça, pois Deus, ao dar-lhe seu próprio filho, entregou todas as graças a ela. Como diz São Bernardo, nele e com ele Deus comunicou-lhe a sua própria vontade. Ela também é administradora das graças, pois Deus a escolheu. É mãe do Filho de Deus e mãe dos membros de Cristo. São Luís explica: já que foi Maria quem formou a cabeça dos predestinados, Jesus Cristo, a ela pertence também formar os membros dessa mesma cabeça, que são os verdadeiros cristãos. Com efeito, uma mãe não dá à luz a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Por isso, quem desejar ser membro de Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, deverá deixar-se formar em Maria, através da graça de Jesus Cristo, que nela reside em plenitude. Maria é colaboradora do Espírito Santo, faz crescer no amor filial, está presente na vida dos verdadeiros cristãos, como sempre esteve presente na vida de Jesus. É a imagem viva de Deus, forma Dei, como diria Santo Agostinho. Somente nela foi formado Deus como homem perfeito, sem faltar-lhe qualquer traço da divindade. E também que só nela pode o homem ser transformado em Deus, pela graça de Jesus Cristo, ou seja, voltarmos à imagem e semelhança de Deus. São Luís faz uma bela metáfora. Ele explica que Deus é um escultor e nós somos o barro. Tem dois jeitos de chegar à escultura final. Ele pode dar pancadas de cinzel, marteladas e tentar o melhor que é possível, ou nós podemos escolher como argila, como barro, sermos moldados por Nossa Senhora, seguirmos o molde pronto e facilitar todo esse processo de santidade dentro do possível, para conquistar os planos de Deus de forma melhor, mais efetiva. São Luís explica: é Maria o maravilhoso molde de Deus, criado pelo Espírito Santo para formar em perfeição o homem-Deus através da união das duas naturezas, e para tornar o homem participante da natureza divina mediante a graça. Maria é esse molde a que não falta o mais leve traço da divindade. Quem for metido nele e se deixar plasmar por ele, adquire todos os traços de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, e isso de forma suave e em consonância com a fragilidade humana, sem tantos sacrifícios nem fadigas, sem tantas marteladas severas.
e ainda de forma segura, sem medo de ilusões, já que o demônio não teve e nunca virá a ter qualquer acesso a Maria, finalmente e ainda de maneira santa e imaculada, sem a mais leve sombra de pecado. Ele cita quantas manchas, quantos defeitos, sombras, ilusões acontecem quando a gente tenta moldar essa argila que está endurecida, que não quer ajuda. E como nós, como argila, aceitando o molde de Nossa Senhora, nós nos tornamos maleáveis, desapegados, bem fundidos. Não nos fiamos em nós mesmos, apenas no Espírito Santo, e Deus consegue agir na pessoa que se deixa levar por Nossa Senhora, já que foi isso que ela fez a vida inteira. Essas são algumas considerações do livro O Segredo de Maria. Eu recomendo muito, é uma leitura rápida, leve e muito interessante para tirar dúvidas e aumentar o nosso conhecimento sobre Nossa Senhora.